Salve, fiel! Chegamos e olha, será? São notícias que chegaram ontem. Ninguém, pelo menos com as pessoas que eu conversei, ninguém confirma, mas também não desmente. Sei não, hein? Bom, sondagens do futebol inglês em relação ao nosso cabeça já é antiga, não é de hoje, tá? E bora falar então de Corinthians. Antes, deixa seu like, inscreva-se no canal, deixa seu comentário. Lembrando, hein, hoje 18h30, Corinthians e Vasco da Gama aqui na Arena Neoquímica. Nós vamos transmitir. Eu entro 5h45, eu aguardo você. Vamos fazer o esquenta junto aqui no jogo. 4h30 a gente volta aí para fazer uma resenha com todo mundo antes do jogo. Paramos às 5h10 e voltamos às 5h45 para ficar definitivamente na transmissão da partida. Depois, o nosso tradicional pós-jogo. Legal? Então vem com a gente que hoje o Corinthians tem que ganhar. Precisamos ganhar esse jogo. Temos que vencer. Temos que ser mais Corinthians do que nunca, não é verdade? Então é isso aí. Bom, antes de qualquer coisa, vale a pena também lembrar que o Timão, né, pode perder alguns jogadores, não só os que serão citados aqui. Aqui diga que, segundo os empresários que estão na negociação aí, os árabes e os italianos podem voltar contra a proposta em relação ao Guilherme Biro, e também o Sevilha continua na parada em relação ao nosso querido Murilo, tá? E pode pintar interesse francês essa semana. Será que é o PSG? Então vamos aguardar, tá? Então o Corinthians pode perder muitos jogadores aí numa tacada só. Espero que isso não ocorra. Mas vamos lá. O que tá rolando? O que rolou ontem? E aí isso me preocupa. Algumas páginas do Instagram dizendo que o Guedes já aceitou. Meu amigo 007 falou que o Guedes não sai, mas sabe como é que é, né? Ontem ele não saía, e se amanhã ele resolver sair? O que tá rolando, Marcão? Bora lá. É assim. Todo mundo sabe que o Guilherme Biro e o Murilo receberam propostas semana passada rejeitadas pelo Corinthians. Essa informação do Central do Timão, e eu recebi uma informação um pouco além, que os clubes que fizeram propostas rejeitadas pelo Corinthians também deixaram de sobreaviso a intenção. Isso quer dizer que haverá uma nova proposta pelos jogadores, tanto por Biro quanto por Murilo, né? O Corinthians pede 20 milhões de euros no Murilo. O Corinthians é 80% do jogador. E há quem diga que o Corinthians aceite 17 milhões se ficar com 10% de uma futura venda. Pode rolar. Outro ponto é a questão do Guilherme Biro, né? Os 33 milhões não agradaram o Corinthians, mas é que chegar a 50, 55 milhões de reais, o Corinthians não vende os 50% do Biro? Sei não, hein? Eu acho que por esse valor vai. Bom, vamos aguardar as propostas que virão pelos meninos do Terrão. Meninos do Terrão, né? Que é o que está salvando o Corinthians não só em campo, mas como também financeiramente. E ainda há uns estapafúrdios que só xingam a base. É brincadeira. Bom, mas vamos para o assunto que tá todo mundo querendo saber. O que tá rolando aí? Será que corremos o risco de perder a nossa dupla de ataque? Onde a fumaça pode ter fogo? Concorda comigo? O que rola? Vamos lá. Bora começar pelo Yuri Alberto. O Yuri Alberto, deixa eu deixar bem claro, não se manifestou nada que ele sair do Corinthians. Não é nada disso, tá? Mas já há conversas. O Everton da Inglaterra não é a primeira vez que faz uma consulta, né? Dá uma namorada, dá aquela pescoçada, e aí como é que tá? Tá tudo bem? Olha, qualquer coisa legal, tudo bom? Parece que o Everton ainda não colocou números na mesa, mas conversou com agentes do jogador. O clube inglês conversou com agentes do jogador. Bateu um papo, né? Como que o Yuri encararia esse desafio, jogar na Premier League, mudar de país, aquela coisa toda, 21 anos de idade.
né, recém-contratado definitivamente pelo Corinthians, e aí? Então, há conversas com o empresário do jogador. Não chegou ao Corinthians ainda uma proposta, mas a janela fecha dia 2, quarta-feira. Então, se houver que ser uma negociação, vai ter que ser aquela negociação tiro rápido. Papo, quer, se não quer, tchau. Não sei se virá ainda para essa janela uma proposta pelo Yuri Alberto, mas o Everton da Inglaterra tem interesse e pode sim fazer uma proposta. Há conversas com o empresário do jogador, mas, né, segundo me passaram, né, inclusive umas páginas nas redes sociais também já colocaram isso. Um amigo meu falou que o Corinthians não recebeu proposta, tá? Mas esse mesmo amigo meu falou o seguinte: olha, o Corinthians tem consciência desse interesse, desse namoro, desse flerte que o Everton tem em relação ao Yuri Alberto, mas não chegou proposta nenhuma, né? O Corinthians avalia o Yuri Alberto em 35 milhões de euros. Vamos aguardar. Existe a possibilidade? Acho que é onde a fumaça a fogo. Há números colocados na mesa, Marcão? Ainda não. Mas olha, o flerte existe. Legal. E aí, Fiel, você venderia o Yuri Alberto? Eu acho besteira. Vender o Yuri em baixa. O Yuri não tá numa fase legal, mas é bom jogador. Já provou isso com a nossa camisa mesmo e por onde passou. Eu seguraria um pouco, né? Pode ser uma estratégia inglesa comprar o jogador em baixa, recuperar o jogador e aí, irmão, estourar a boca do balão. Vamos com calma, Corinthians. Bom, e aí tem que lembrar que nesse assunto tem o Barleta, né? Que pra mim tá sendo um negócio mais esquisito da face da terra. O Corinthians compra o jogador em março, destaque do Campeonato Paulista, arrebentando nos treinos, mal teve chance, 5 partidas, 2 como titular, 3 entrou no decorrer do jogo, nunca deram uma sequência desse rapaz, ele se machucou, quando ele voltou, agora no empréstimo, já virou uma venda pro Ceará. Cara, o cara ficou 4 meses no Corinthians. Já vão vender o jogador? Realmente, são coisas que o Corinthians deveria... alguém tem que perguntar para a diretoria do clube o que acontece. Por que esse Fernando Garcia deita e rola dentro do Corinthians? Para quem não sabe, o Barleta é um jogador agenciado pelo Fernando Garcia. Comenta aqui embaixo, o que você acha dessa história do Barleta? Qual a sua opinião? Vendeu destaque do futebol paulista de graça, sim, papum. Nem jogou, não precisa jogar não, pode ir embora. É isso mesmo? Vocês concordam com isso? Tá tudo certo? Qual a sua opinião? Diz aí pra mim. Tá? Só pra gente saber. A minha opinião, eu não venderia, e se eu sou conselheiro do Corinthians, eu vou até o presidente tirar satisfações. Que história que é essa? 22 anos, garoto tem futuro, tem potencial, você vai me vender assim? Gente. Complicado, né? Saindo um pouquinho dessa esfera de negociações, quero lembrar que o Sub-20 do Corinthians está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Sub-20, o Timão está classificado, bateu o Grêmio de Futebol Porto Alegrense nas quartas de final. Ganhou por 2-1 lá no Sul e o mesmo placar aqui em São Paulo. No agregado 4-2 Corinthians, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma algum tipo de questionamento sobre a classificação do Coringão. Parabéns à molecada do Sub-20 e camisa 10 do Kaique ontem, rapaz, que esse moleque jogou de bola e o Breno Bidon joga de cabeça erguida, irmão. Vamos prestar atenção nesse time, hein? E, diretoria, não joga fora o Arthur Vaz, não, que ele sabe jogar lá no ataque, viu? Só para lembrar. E preserve o Juninho, 16, vai fazer 17 anos agora, já tá no Sub-20, o moleque faz um salseiro lá na frente, irmão. Vamos prestar atenção nessa molecada aí. Legal? E parabéns à partida do Caipira, jogou sério, jogou no arroz feijão, é um jogador que não inventa, joga o simples do futebol, mas joga certinho. Não é nenhum craque, não, mas joga certinho esse Caipira, viu? Um bom lateral. E ambidestro, né? Joga nas duas. Bom, e o Sub-17, infelizmente, vinha 100% no Campeonato Brasileiro e sofreu uma derrota para o Flamengo lá no Rio por 1-0. Mas tá de parabéns à molecada do Sub-17. Agora vamos falar do Roger Guedes.
O Roger Guedes, de uns dias para cá, tem uns 15 dias sem esse blá blá blá, que olha, o Guedes vai para a Europa, não vai, o Guedes vai para o Catar, o Guedes vai para o mundo árabe, os árabes fizeram proposta, blá blá blá. E surgiu um burburinho, um fumaceiro aí, que um time do Catar, né, estaria fazendo uma proposta para o Roger Guedes. Segundo as informações que eu tenho, desmentem essa negociação. Né, meu amigo 007 falou que não sai, que ele só sai o ano que vem. Nessa temporada ele não sai do Corinthians. A não ser que seja uma coisa assim, né? Pelo amor de Deus. Que o cara olhar e falar, não tem como eu falar não. Lembrando que o Roger Guedes, ele tem o poder de decisão nessa negociação, porque quando ele veio para o Corinthians, ele abriu mão de valores que ele tinha para receber da China. E esses valores não foram repassados ao Corinthians. Não. E foi acordado que o Corinthians ficaria com 40% da multa rescisória e o jogador com 60% dos seus direitos federativos numa futura negociação. Com isso, o Corinthians seria uma vitrine para o jogador, tá? E aí, o Corinthians não colocaria empecilho, não colocaria dificuldades, não dificultaria, não atrapalharia uma negociação caso o jogador entendesse que fosse muito viável a ele, financeiramente falando, para que ele recuperasse, né, do que ele abriu mão lá na China. Por isso, o jogador tem 60% dos seus direitos federativos. Conta básica, se chegasse aqui 20 milhões de euros hoje, 12 milhões de euros era do Guedes e 8 do Corinthians. Chega a 10 milhões de euros, o Guedes fala, porra, eu topo, eu vou embora. O Guedes põe 6 milhões de euros no bolso logo de cara e fica 4 milhões pro Corinthians. É isso, tá? E aí, claro, ele vai ter luvas, tal, que todo jogador tem acertando com o clube. Então, assim, muitos desmente. Há algumas pessoas que falam, que ventilam essa situação. O Guedes sempre disse que não queria sair. Já ouvi propostas da Rússia, ele não quis ir. Não, eu quero ficar no Corinthians, eu quero fazer história aqui, quero renovar o contrato. Isso ano passado. Esse ano ele já falou, está na mão do meu empresário, eu não sei. Eu tô focado no Corinthians, eu tô feliz aqui, eu tenho contrato até 26 ou 27, se não me engano. E eu vou cumprir meu trabalho, eu tô aqui para fazer gols, para ganhar título. Mas ele usou a frase, isso está na mão dos meus empresários. Lembrando que o empresário do nosso querido Roger Guedes é o Paulo Pitombeira, mesmo empresário do Luan, do Fábio Santos, do João Pedro, que já passou aqui, que é lateral direito, que hoje está no Grêmio, entre outros jogadores. Ninguém confirma, tá? Mas existem sondagens do mundo árabe, né? E aí, algumas páginas do Instagram andaram postando aí que era o do Catar e o jogador poderia sair para o Catar. Um amigo meu que vive no mundo da bola aí falou que é o seguinte, ele não acredita muito na saída do Guedes esse ano, agora, nessa janela. Mas ele entende, sim, que o ano que vem o Guedes é muito provável não estar no Corinthians. Porém, se chegasse uma proposta muito forte do Catar, ele também entende que o Guedes não rejeitaria. Porque o jogador já tem 26 para 27 anos, ele sabe que para o mercado europeu, a idade dele já não é uma idade que os caras querem contratar, não querem pagar essa bala toda que ele valeria. Ele teria que ir para um time de segundo escalão do futebol europeu, escalar, né, uma muralha enorme para chegar num grande clube. E alguns clubes europeus de médio, pequeno porte pagariam o que ele ganha no futebol brasileiro. Então, assim, hoje o mundo árabe é um portal que está se abrindo, né, que está investindo em grandes nomes, e por que não, né? Ele aceitar essa proposta e jogar no mundo árabe, ainda mais sabendo que ganharia aí 4, 5, 6 vezes mais do que ganha no Brasil. Aí fala-se em salários de 5, 6 milhões de reais por mês, né? Ainda tendo 60% dos direitos federativos, quer dizer, ele teria vários atrativos aí para realmente embarcar para o mundo árabe, né? Então vamos aguardar para ver se isso pode rolar. É um risco, mas pode rolar, tá? Não há propostas, pelo menos o Corinthians diz que não tem proposta nenhuma, tanto pelo Yuri quanto pelo Roger, mas o Corinthians tem ciência, sim, desses flertes que os jogadores estão recebendo. E o Murilo e o Miro pode chegar uma nova proposta antes de quarta-feira, tá? Tomara que não chegue. E o Barleta tá indo pro Ceará. Então, são saídas
E chegadas? Fala-se que o Corinthians quer um lateral esquerdo, mas procura o investidor e não achou esse investidor para bancar a contratação do Alan Rodrigues. Mas cadê o dinheiro do Corinthians, gente? Fica aí a pergunta. Mas a gente volta ao vivo para Corinthians e Vasco. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu.